Saudações a todos, boa tarde aos senhores e senhoras. Agradeço a cada um que nos dá o privilégio de sua audiência, se é que você nos assiste. Mas algo que eu gostaria de falar no introito do nosso estudo de hoje, do nosso episódio de hoje, é o propósito do projeto A História da Luz. Nós temos essa caminhada, onde dentro dela nos deparamos com muito conhecimento, assim como vários dos colegas, dos irmãos, das irmãs que estão também nessa caminhada e entendem o que eu quero dizer. É pouco comum que alguns dentro da caminhada produzam um material. Normalmente há uma absorção de conhecimento, onde há uma mediação entre conhecimento, você e a tradição, e que vai te apresentar de algum modo situações a serem estudadas. Alguns, de certa forma, acabam por meio dessa mediação entre você, conhecimento e tradição, preparando, enriquecendo o seu dia a dia com suas pesquisas pessoais. Um tema que eu sempre levanto aqui com todos vocês é esse: pesquisas pessoais. Muitos talvez ainda não se depararam com isso, ou com um tema específico, mas a pesquisa pessoal, em algum momento, ela vai ser apresentada a você. Você, de certa forma, já desconfia dela, já tem uma intenção e busca alimentar o seu ser intelectual, cultural, com essa intenção de nutrir um determinado aspecto da sua busca com as determinadas particularidades que vão estar ligadas a essa pesquisa pessoal. Então esse é um tema que não sei se vocês já se depararam com isso, mas em algum momento isso vai acontecer. Tá? Outro ponto que gostaria de expor neste episódio de hoje, que é o episódio da minha Revolução Solar, onde estamos numa determinada caminhada, né, com o nosso Sol em Touro, nossa Lua em Escorpião, que de alguma maneira eu faço determinadas relações, conexões com essa minha busca, com essa minha pesquisa pessoal, que vão ser, de certa forma, alimentadas ainda por muitos anos. Pelo menos eu espero. Aqueles que acompanham o nosso estudo podem perceber, nós estamos, já passamos dos 40 episódios, estes todos aqui disponibilizados na plataforma do Instagram, que é onde nós utilizamos como meio facilitador dessas gravações, porque ele nos possibilita depois o download do episódio, o download do vídeo, e depois ele é upado lá no nosso canal no YouTube, A História da Luz. Se vocês ainda não seguem, peço que sigam. Se não quiserem seguir também, tudo bem. Amizade quase a mesma. Vida continua. Então a nossa intenção na produção destes episódios, na produção desse conteúdo, que é algo que eu até fiz a minha anotação prévia aqui no meu roteiro, na minha agenda do projeto, é a de compartilhar. Compartilhar conhecimento produzido. Compartilhar o fruto das minhas meditações, das minhas pesquisas. O nexo que eu faço é na sequência numérica desses episódios, upados lá no YouTube, também em ordem cronológica de gravação aqui no Instagram. Aqueles que quiserem podem acompanhar ali no ícone dos Reels, mas no YouTube isso está muito bem catalogado também lá no archive.org, que é o arquivo da internet, uma iniciativa grandiosa que busca abrir espaço para todos aqueles que têm uma produção de conteúdo sério. Então, aqueles que quiserem, voltem os episódios aqui no Instagram, procurem a sequência numérica deles
dentro das playlists que estão lá também upadas e organizadas, arquivadas, né? E também lá no archive.org, nos nossos uploads. Tá? Bem, avancemos então. Nós, no último episódio, comentamos a respeito da lâmina da Imperatriz, que ela apresenta para nós aquela temática, né, que nos leva à compreensão do quê? A compreensão da ciência. Anteriormente, com a papisa, a magia, e com o mago, a vontade. Então essas são as palavras-chave dos arcanos, dentro da tradição martinista. Tá? É claro que isso tem a ver com algumas obras muito específicas, que em determinado momento vou apresentar elas a vocês. Alguns aí até já desconfio quais são as obras. Dentro da vasta literatura do tarô, nós temos, neste peculiar da tradição martinista, nós temos algumas obras muito específicas, tá? Mas deixamos isso para um outro momento, antes de criar um caos dentro daquilo que vocês possam considerar como um estudo sério. Vamos primeiro trabalhar com os episódios e depois eu posso sugerir isso dentro da literatura para não queimarmos etapas, para não criar uma determinada confusão. Então, relembrando, o mago, a vontade, a papisa, a magia, a imperatriz, a ciência. Lembrando que ciência, não estou falando de um ambiente controlado de laboratório com provetas. Estamos falando de conhecimento. Aquilo que leva a palavra gnose, gnote, ciência. Tá? Em determinado ponto, se a gente for explorar esses termos de forma etimológica, nós vamos encontrar a raiz da palavra ciência dentro da palavra gnose. Então seria a produção de conhecimento. Tá? Então, antes de avançarmos ainda mais, relembrando, a lâmina do episódio passado foi essa, a Imperatriz. Aqueles que acompanham o nosso grupo de estudo lá no Telegram, foi feito um canal específico para esses episódios do tarô, aonde toda semana eu vou baixando lâmina por lâmina. Também tem o verso das lâminas, seria a parte do fundo, para aqueles que depois quiserem imprimir, podem imprimir com frente e verso. Tá? Então, a Imperatriz. A Imperatriz, ela está ligada à terceira letra do alfabeto hebraico, chamada Gimel, uma letra de uma das 7 letras duplas, né? Ela é a segunda que se apresenta em ordem numérica, e ela representa a dualidade, riqueza e pobreza. Então nos apresenta também que a ciência, ela está entre colunas. Entre colunas quer dizer ela está polarizada, ela sempre estará ligada a uma das duas colunas do templo, né? Relembrando Jaquim e Boaz. Deixando a letra de lado e voltando aos caminhos, o caminho que representa o terceiro arcano, a letra Gimel, é este que vai de Keter a Binah, ou de Binah a Keter, este aqui, tá? O caminho então de número 3. De certa forma, resumidamente, é isso. Para relembrar, né, os aspectos daqueles aspectos explorados no nosso último encontro. No encontro de hoje, nós vamos para o 4º arcano. Mas antes disso, como de costume, eu gostaria de fazer a nossa prece de abertura, pedindo ao grande Deus, que é o grande arquiteto do universo, a Yeshua, o Cristo, o iniciado perfeito, a Ruach HaKadosh, que nós comumente chamamos de Espírito Santo, aos grandes mestres, peço que todos, por auxílio do arcanjo Micael, de Elohim Tsabaoth, de todos os Beni Elohim, e do nosso sempre presente, docílimo Anauel, que nossas intenções sejam plenas e puras, que nossa língua não pese
esta senda que medeia entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Então, dando abertura ao estudo de hoje, vamos para o quarto arcano, que é o imperador. Quem é o imperador? É este que se apresenta aqui à nossa frente. O imperador, ele tem como palavra-chave ou como tema a autoridade. A imagem lateral do imperador apresenta-o nesta lâmina sentado sobre um trono que tem por base a fênix. De maneira ativa e firme, descansa a sua perna direita sobre a sua perna esquerda e segura com a mão direita o cetro e com a esquerda seu cinto. Sob sua cabeça, o elmo de batalha. A altivez e solenidade desta imagem prontamente nos apresentam a lâmina da autoridade. Mas a autoridade dele não suplanta aquela autoridade vinda do divino. Pelo contrário, suas obras, como autoridade terrena, plasmam as obras do divino aqui no plano terreno, tornando-as eficazes e definitivas neste plano que acabamos de falar, o plano terreno. A matéria, a manifestação. Então, assim, a autoridade terrena une as formas da matéria com as formas do espírito na manifestação. Ou seja, matéria e espírito unem-se no plano da manifestação por meio da autoridade de quem? Do imperador. Não estamos falando de um imperador físico, vivo. Estamos falando de um arquétipo. Estamos falando, assim como a gente fala de um arquétipo do herói, do velho sábio, da grande mãe, do vilão, nós falamos do arquétipo do imperador. E o imperador, ele traz em si essa palavra-chave, a autoridade. Autoridade que todos nós, em determinado ponto, devido à hierarquia social, familiar, nós vamos sempre ter aquele nosso peso, o nosso valor de autoridade no meio aonde nos apresentamos. Por pequena ou grande que seja, tem em cada um de nós autoridade. Autoridade que seja entre você e você mesmo em determinar determinadas situações como necessárias ou desnecessárias. A tua vontade, ou seja, o mago em você deve colocar o peso de autoridade, ou seja, trazer o arquétipo do imperador nos teus dias e noites. Ter autoridade também é ter certeza de que ao entrar em uma guerra é necessário ganhar batalha por batalha que se lute, pois se não se luta, não se ganha. E lutar já é ganhar. Estar neste trono, voltando à lâmina, começamos por uma leitura objetiva e depois vamos para a leitura subjetiva do que se apresenta na lâmina. Estar neste trono, muito mais simples, mas lembrando que ele usa pouco este trono, porque ele está boa parte do tempo governando ou em guerra, né? Mas um trono belo. Estar neste trono é estar na terra e nos céus ao mesmo tempo. Por isso, sua base é a fênix, a ave sagrada dos alquimistas. Dentro e fora, céu e terra. Céus e terra ao mesmo tempo. Sua firmeza e altivez são naturais ao seu estado humano, pois toca o solo, percebam, toca o solo com um pé e com o outro ele não toca. Mantém a ordem com o seu cetro
e repousa sua força tanto na tradição sagrada, o cetro que ele porta, quanto na tradição secular, o símbolo, o cinto que ele segura com a mão esquerda. O elmo é a couraça do guerreiro que zela pela conexão entre a terra e os céus. Por meio da ordem conquistada, é de seu direito e dever manter a conexão entre céus e terra. Então nós temos vários pontos aqui, mas o principal deles é: com um pé ele toca o chão, com um pé ele toca o ar. Podemos até ver a proximidade que há entre o pé e a fênix. Lembrando que isso é típico dentro do tarô de Marsella. Quanto à letra sagrada, que nós vamos relacionar ao arcano Dalet, mais uma letra dupla. Essa letra dupla, ela nos apresenta o conceito de fertilidade e infertilidade, né? A quarta letra do Aleph Beit, ou melhor, do alfabeto. Dalet é a porta. Mas onde é que temos uma porta aqui? Aqueles que talvez já tenham se deparado com algum desenho de uma planta baixa em arquitetura, vão perceber que isso aqui representa várias situações envolvendo fertilidade e infertilidade na quarta letra, que vai nos levar ao quarto arcano, né? Mas a letra dupla da fertilidade e da infertilidade, das ações plasmadas aqui e no superior. As portas que se abrem e se fecham aqui e no plano superior. Toda ação que prospera aqui, ela já vem próspera do divino. Se ela não prospera aqui, vale cada batalha que dá forma a uma guerra na sua efetividade nesse plano. Quer dizer, nós por meio do livre-arbítrio podemos mudar algumas situações que vêm dos outros planos. Algo interessante de nós observarmos, né? Eu acabo de pontuar isso. Aquilo que já está próspero aqui é porque já veio próspero do divino. Nós temos uma hierarquia de manifestação dentro dos mundos, principalmente dentro do que nós temos com os estudos cabalísticos, né? Em outro momento nós podemos retomar a questão dos mundos, mas isso já foi falado lá nos nossos episódios de aprofundamento das ciências sagradas, na nossa terceira playlist, salvo engano, ou na quarta playlist, vocês podem procurar no YouTube, que teremos lá episódios que falam sobre a Cabala e vão falar também sobre os mundos. O mundo da manifestação, que é este aqui, o mundo da formação, que é o mundo logo acima de nós, onde a hierarquia é angélica, o mundo da criação, que é o mundo dos arcanjos, o mundo da origem, que é o mundo dos nomes de Deus. Então nós temos uma hierarquia de mundos que é muito presente mesmo para todos nós. Tá? Aqui então, quando falamos dos caminhos, então, fazendo essa referência entre a lâmina e os caminhos dentro da árvore da vida, nós temos Dalet como o caminho que está presente entre Rokma e Rized, o quarto caminho. Este caminho, ele leva, né, ele está dentro deste pilar da misericórdia. E o pilar da misericórdia, ele é encimado, ele tem como seu auge Rokma e depois Rized e Netza. Este pilar, ele é bem interessante de ser praticado em meditações cabalísticas, porque ele nos leva também a essa questão de compreender as polarizações. Não que o pilar da rigidez
também não tenha estas particularidades. Mas estamos falando de energias que habitam entre esses pilares. Encerrando então, o Eliphas Levi, na introdução do seu dogma e ritual da alta magia, nos diz que Dalet dispõe da sua saúde e da sua vida e pode também dispor da saúde e da vida dos outros. Autoridade e o seu poder. Pontos muito interessantes para meditarmos durante essa semana. Espero que seus estudos prosperem. Estamos aqui como auxiliares para isso. Não trazemos verdades definitivas da tradição, mas nós apresentamos aqui a nossa visão e aquilo que faz nexo dentro da nossa caminhada. Como, então, de costume, gostaria de agradecer aos nossos incentivadores no Artaxvis, lá aqui no Instagram vocês encontram ali no @Artaxvis, do nosso querido irmão Júlio Bolles, que trabalha com maquetes eletrônicas, nos auxiliou aí com parte dos equipamentos que estamos utilizando. Muito obrigado, irmão. Ao nosso irmão mais velho na caminhada, nosso mestre, Nelson Real Júnior. No Instagram o seu perfil não é ativo, né, mas é o Real Júnior Fotos, salvo engano, mas vocês encontram ele no YouTube, no @Real-ECC, Real Escola de Cabala Cristã, onde ele nos auxiliou aí, permitindo o uso das lâminas das letras sagradas. Agradeço sempre. E aos nossos irmãos da Societas Incógnita, com seu sempre presente e constante apoio metafísico. Quero deixar sempre este fraterno abraço a todos esses irmãos incógnitos que não tem nenhuma marcação para fazer deles além de um hashtag. Então agradeço a cada um de vocês, desejo uma semana plena, justa, cheia de boas possibilidades. Fiquemos todos no bem, sempre.